De São Bernardo para o mundo, uma história de superação até o tênis profissional. Está no ar o podcast O Jogo Interior, um podcast que traz a questão mais importante do jogo de tênis, como vencer o jogo mais importante do tênis. Eu sou Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. E hoje o podcast é mais do que especial, muito, muito especial. Hoje nós temos a presença ilustre da 380 do mundo, número 4 do Brasil, Thaisa Pedretti, que é uma garota incrível, uma pessoa que eu tenho uma admiração, mais uma dessa história de como eu falo bastante do Bruno, né, do cliente que se tornou amigo. A Thaisa também já classifico ela dessa forma, né, tá? É isso aí. E hoje ela está aqui, hoje ela vai bater um papo com a gente, vamos entender um pouco essa trajetória aí dessa transição do juvenil profissional, como é a vida de um tenista profissional. E vamos bater um papo bem bacana hoje, então fique ligado que a história é incrível, uma história de superação muito grande, de São Bernardo para o mundo, né, Tá? Me conta um pouco aí, se apresente. Seja bem-vinda. É isso aí, Dani. Obrigadão, obrigada a você e o Bruno. Prazerzaço estar aqui com pessoas incríveis. Vamos lá, vamos começar a contar um pouquinho da minha história. Como você disse, sou de São Bernardo. Meu pai é jogador de futebol, acabou se lesionando o joelho e encontrou o tênis. Ele ficou sócio do clube lá em São Bernardo chamado MESC. E o meu pai me levou um dia que ele foi jogar o primeiro torneio dele, que foi um final de semana. E eu lembro que na primeira quadra, quando você entrava no clube, estava tendo aula para as criancinhas. E eu fiquei parada ali, fiquei assistindo. Meu pai foi jogar e logo que ele saiu da quadra, eu falei, pai, posso começar a fazer aula de tênis? E foi ali que tudo se deu início. Qual a idade você assim, tinha? Tinha 7 anos. Tá. E antes disso, o meu primeiro esporte foi o futebol. Comecei ainda mais nova, eu amava futebol. Futebol era tudo pra mim. E aí eu comecei a fazer natação, futebol e natação. Aí eu passei pro hipismo. Aí eu saí do futebol, então ficou natação e hipismo. Aí eu conheci o tênis. Então aí depois eu saí do hipismo, natação, só fiquei no tênis. Porque realmente era desgastante e não dava pra continuar nos 4 esportes, né, ao mesmo tempo. Tá. E aí... É legal isso aí, já começando, né? A gente sempre vai pegando os insights que a gente vai tirando. Muita gente pergunta, né? Daniel, com quantos anos eu coloco meu filho para jogar? Ah, com 2, com 1. Antes de nascer eu já coloco ele para jogar. Porque as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Tipo, mano, precisa começar logo, porque senão não dá tempo. Acho que a grande importância aí é a prática esportiva. Acho que é o mais importante, né? Pratica esporte, mano. Vai praticando esporte. Então, do tênis, o futebol ele é muito bom, muito rico, né? Esporte muito rico para desenvolvimento motor. Aí vai para natação, vai para o hipismo, e aí com esse tênis fica mais fácil até jogar tênis depois. Porque já vem com uma base motora. Exato, e assim, meus pais sempre tiveram pensamento. Bom, vamos colocá-la em algum esporte, porque com certeza vai ajudar, como você falou, no desenvolvimento motor, na coordenação motora. E foi aonde o meu pai, como que já estava no meio do esporte, falou, não, vamos colocar porque eu conheço esse caminho, eu sei que é super válido. E foi onde ele me colocou. E assim, eu sempre quis jogar futebol. Era o meu sonho no começo. Só que assim, sempre teve essa dificuldade, né? Eu só jogava em time masculino, não tinha time feminino. Então sempre tinha aquele preconceito, óbvio, né? Então sempre foi mais complicado. E aí no tênis eu vi que eu tinha uma chance a mais, né? Porque por conta disso no futebol, que era super difícil. Enfim, aí na natação também eu gostava, eu ia começar a competir, mas eu vi que ali realmente não era o que eu queria. E o hipismo. Comecei a saltar também, mas era mais perigoso, né? Eu tinha um pouquinho mais de receio. E aí eu falei, não, tênis que vai ser o meu esporte número 1. E aí começou. Já fala, Bruno. Eu ia falar da história do Dá Tempo, né? Dá tempo do quê? Né? Dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo, velho. Uma criança de Verdade. 10 anos, cara, ela pode ser o que ela quiser, mano. Exatamente. O que ela quiser, dá tempo, mano. Exatamente. Muita coisa, né? Mano. E antes de entrar no esporte, eu queria ser veterinária, porque eu amo animal. Eu amo animal. Falei meus pais, não, vou ser veterinária, vou ser veterinária. Nada a ver. Ficou totalmente ao contrário. Que legal. Ó, mas e aí? 7 anos, então, começou a jogar tênis, se apaixonou pelo esporte, e aí começou a treinar quanto, como?
Então, aí eu comecei a fazer aula só de sábado de manhã. Eu lembro, 9 horas da manhã. E aí, com 10 anos, fiquei fazendo isso aos 10 anos, e com 10 anos eu comecei a jogar meus primeiros torneios nacionais. Foi onde eu consegui meus primeiros títulos ali, na Federação Paulista. E com 11 para 12 anos, aí eu comecei a fazer aula lá no MESC à noite, né? Ali com 10 anos comecei a fazer aula à noite também, de terça e quinta, e o sábado de manhã. Mas chegou no momento que eu vi que a coisa estava ficando séria e eu tinha que treinar mais vezes. E aí foi com 11 para 12 anos que eu entrei no instituto, que era em Alphaville, na Slice. E aí como que funcionava? Eu comecei a treinar segunda, quarta e sexta, e aí foi progredindo. Aí eu comecei a treinar todos os dias. E aí o que eu fazia? A minha rotina era mais ou menos assim. Eu acordava 6 horas da manhã todos os dias, entrava na escola às 7h30. Saía da escola às 7h30, saía da escola 12h30, já tinha que entrar no carro, eu ia almoçando no carro, pegava a estrada, eu ia almoçando no carro, chegava às vezes sempre atrasado por conta do trânsito, e então treinava, começava às 2h30, terminava às 5, 6 horas e voltava novamente. E nisso, não sabia que eu ia chegar quando o trânsito, já demorei 3 horas no trânsito, 2h30, já cheguei em casa 9 da noite, aí eu chegava em casa, jantava rápido, fazia lição, ia dormir, porque o dia seguinte era tudo de novo. Então, fui fazendo isso todos os dias para Alphaville durante um ano e pouquinho. Então, foi assim, foi complicado por conta de logística. No começo, meu pai me levava. Só situando, né, para quem não conhece São Paulo, talvez, aí, São Bernardo para Alphaville é uma caminhada, viu? Opa, uma É o pernada. quê? Dá uns 30, 40 quilômetros ou mais? De tempo dá 1h, 1h30, depende do trânsito, No né? trânsito, né? No 30, 40 trânsito. quilômetros mais trânsito. Então, Mais trânsito. E aí eu Eu, fazia isso todo dia. eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro estágio no tênis foi em São Caetano. E eu estudava em Uhum. Alphaville. Aí, mano, eu tinha que ir de São Caetano para Alphaville todo dia também, então eu sei o quanto isso é duro. E São Nossa, Caetano e super São Bernardo desgastante. estão ali do lado, né? é. Maravilha. Então E isso foi até aí, qual idade? Vamos situar no então, tempo. aí eu fiquei um aninho, um ano e meio fazendo isso, até os 13 e pouquinho. Aí Tá? com 14 eu falei, bom, pro que eu quero, né, já tinha uma cabeça mais focada no que eu queria. Falei, ó, realmente não dá pra eu continuar fazendo isso. Porque no começo meu pai fazia isso, e aí depois a gente contratou um motorista, que ia eu e mais 2 meninos que moravam em São Bernardo e treinavam no instituto, e a gente dividia o motorista, pagava, e ia nós 3. Mas aí eu falei, não, tá muito duro, né? Porque eu quero, tá muito duro isso. E aí foi onde eu passei a morar lá, num apartamento com as meninas, né? Primeira vez a gente alugou um apartamento, dividiu o apartamento em Alphaville. E a gente ficou treinando lá, mas com 15 ali para 16, até um pouquinho mais, a gente se mudou para Barueri. Até mais, foi com 18, a gente se mudou para Barueri, que é onde que é o centro do Zé Roberto Guimarães, que chama Sportville. E ali é um centro de treinamento, porque em Alphaville era uma academia. E ali era um centro de treinamento, então tinha tudo dentro. Academia, o quarto era dentro, o refeitório, então era tudo mais prático. E aí eu me mudei para lá. E tinha Então ali custo? tinha custo. Com 14 anos me mudei para lá, e aí saí de casa, aí fui morar lá e tinha custo. Tinha Não, custo. mas eu digo assim, dá uma contextualizada para a gente do Instituto. O que que era, como é que funcionava, o que que você pagava, não pagava? Então, no começo a gente tinha que arcar com a despesa do apartamento, né? A gente dividia entre nós meninas, e o Instituto conseguia me ajudar nas viagens, enfim, bancar o treinador, bancar minha viagem, minha passagem. E quando a gente se mudou para Sportville, a gente estava tendo que gastar, se não me engano, R$ 1.500 por mês, Tá. né? Aí já pagava hospedagem, alimentação, e aí a gente não precisava arcar com treino, então essa despesa ficava para parte de fora de quadra, vamos dizer assim. Tá. Então, e aí viagem, eu tava tendo que arcar com algumas viagens, eles conseguiam ajudar em algumas viagens, E você já mas estava durante... viajando internacional ou você estava só dentro do Brasil nessa época? Então, não, aí eu comecei a viajar internacional. Minha primeira viagem internacional foi com 14 anos, fui fazer uma gira na Europa.
E eles sempre conseguiam me ajudar, né? Uma boa parte do meu juvenil, vamos dizer assim, no meu infanto juvenil, eles conseguiram me ajudar. Então, por exemplo, os grandes slams, torneios que eu consegui jogar, também foi graças a eles. E aí, a partir do momento que eu passei pro profissional, foi onde eles não conseguiriam mais me ajudar. Então, foi a partir do momento que eu pensei bem, né? Sentei com meus pais e vi que eu teria que buscar outro lugar. E faz 1 ano e um pouquinho que eu saí de lá, entendeu? Mas com os custos, assim, era mais isso que eu tinha que arcar lá dentro. Eles davam suporte, mas realmente era um dinheirinho por mês que eu tinha que tirar do bolso. Tá, eu não entendo nada, né? Então vou fazer umas perguntas mais leigas aqui. Então quer dizer que tem um certo apoio até o profissionalismo, é isso? Depois do profissionalismo é meio tipo assim, eu te preparo e aí quando chega na virada para ser profissional você se vira daqui para frente, é isso? Então, foi mais ou menos, né, o que aconteceu. Porque eu treinei lá o meu juvenil inteirinho. E eles sempre davam apoio. Então, assim, os Grand Slams, os torneios mundial da ITF, todos eles me ajudaram. Teve uns que não, mas ali eu conseguia bancar tudo. Mas a partir do que eu cheguei no profissional, eu falei, bom, agora que a gente vai junto, agora que vai ter apoio, agora que eles vão me ajudar mais ainda. Porque começa a ser mais difícil ainda, né? Torneio de 15 mil, às vezes não tem aqui, tem que ir lá pra longe, pra Europa, enfim. Eu falei, agora eles vão começar a me ajudar. Aí eu sentei pra conversar com eles e eles falaram, é o seguinte, a partir de agora a gente não tem verba, a gente não vai conseguir te ajudar, você vai ter que arcar com as passagens, com Então quase tudo. isso mudou ao longo do caminho no instituto, mas não significa que eles sempre fizeram isso, vamos dizer assim. Não. Parte do juvenil ali, eles sempre conseguiram me dar uma boa ajuda. E aí, quando chegou nessa parte da transição, foi quando eles me chamaram e falaram, ó, não vai dar certo, né? A gente não vai conseguir te ajudar como a gente estava te ajudando. Então, você vai Mas ter que arcar com as coisas. eles não fazem isso para ninguém ou isso acabou acontecendo com você? Esse é o ponto, acho que a Então, não, pergunta é aí certa. começou a acontecer com todos os atletas de lá. Porque assim, tinha eu profissional, né, e tinha mais 2. Só que os outros 2 não viajavam tanto. Até viajavam, Tá, mas, sabe, não entravam nos torneios, assim. E tá, aí, foi comigo, assim, porque legal. já tava no profissional. Ô, Dani, eu acho que era legal dar uma contextualizada. Eu não sei falar do Instituto. O que é o Instituto hoje no Brasil em relação ao tênis? Então, vamos dar uma passada rápida no Instituto. O Instituto Tênis, ele foi uma ideia do Jorge Paulo Lemann, né, de trazer o Instituto Tênis, onde basicamente ele tinha um projeto de ajudar o tênis brasileiro a ter o novo número um, mais um número um no mundo, né? E o Instituto ele sempre funcionou dessa forma. Ele chegou um determinado momento que ele pegava só os atletas, os melhores atletas, tinha que fazer uma seleção, tinha que ser selecionado para ir para o Instituto Tênis. E aí eles bancavam o treino, ajudavam com viagens e tudo mais. Eles estavam aqui em Alphaville, em São Paulo, depois eles foram para Barueri. E aí hoje eles têm até um trabalho de base, que eu não sei como é que está hoje, isso eu confesso que eu não sei como é que Uhum. está. Eu até Eu fui posso falar. convidado para trabalhar lá assim que eu saí do Pinheiros, ali em 2012, 2013, alguma coisa assim. Que era quando eles começaram a criar um trabalho também com crianças nas redes municipais, nos colégios municipais aqui da região de São Paulo. Eu não sei o quanto isso evoluiu. Eu fiquei sabendo também mais do IT depois que eu conheci a Thaís. Mas é basicamente isso. Legal. Esse é o E IT. assim, hoje por conta dessa falta de verba que eles tinham, né, quando eu tava lá ainda, hoje em dia eles criaram a Academia IT, que funciona assim, quem quiser treinar lá paga. Porque assim como era, antes no começo foi como o Dani falou, eles pegavam os melhores tenistas do Brasil para treinar juntos, né? Então assim, era uma potência, era muito legal, era muito bom o nível técnico, enfim. E aí no começo, quando eu entrei no instituto, eu lembro que era o Didier, que era um francês que dava treino, que hoje ele dá treino aqui no Brasil, e o Gonçalo também. Então trabalhavam os dois, aí tinha o Chico Costa e o Hélio. Então eram os 4. E eu treinava mais quando eu entrei com o Diego Gonçalo. Incrível. Sim, super treinadores com potencial gigante. Eu adorava treinar com eles. Aí o que aconteceu? Os 2 saíram. Então ficou o Chico e ficou o Hélio.
E aí depois começou a entrar Fabiano, Rafael, Gustavo, Danilo, e aí foi entrando. E aí hoje, assim, tá bem diferente do começo, né? Então hoje, assim, é uma academia IT. Quem quiser treinar lá, pode pagar. Então hoje lá tem atletas, assim, que eu nunca vi na minha vida, nunca tinha escutado falar, que estão treinando lá, pagando. Entendeu? Então hoje tá funcionando assim, por conta de verba, por conta de perda de verba, porque assim, tinha patrocínio do Itaú, Leite City Sport, Raizen, Adidas, então assim, tinha, e fora o tanto que eu usava de banner, parecia um banner, né? A camiseta de treino deles tem muitos patrocinadores, e aí a gente tinha que usar aquilo. Só que assim, aí chegou no momento que eles falaram, ó, não tem mais verba. Então hoje quem tá lá tá pagando, entendeu? Para eles arrecadarem essa verba. Aí tem o sócio IT, que se é sócio por mês, coloca uma verba lá, você ganha umas clínicas, ganha umas coisas, uns presentes de lá. Então hoje tá mais ou menos assim, entendeu? Então eles não estão conseguindo, no meu ponto de vista, ajudar os atletas como eles ajudavam no começo, entendeu? Então tá bem diferente, tá mudado. Bom, acho que assim, o que vale agora, fizemos um parênteses aqui do IT, vale ressaltar a importância do IT na vida da Thaís. Eu acho que eles tiveram um papel incrível. Obviamente, como os projetos de tênis no Brasil ainda têm os seus... E aí eu conhecendo o IT, alguns pontos de melhora, que eu acho que eles até trabalharam isso nesse novo formato, pelo que eu entendi, mas é importante entender, cara, a importância que teve na vida da Thaís. Mas tá, voltando para você agora, quais foram as dificuldades ali no período juvenil? O que mais pegou ali? O que você mais sentiu de dificuldade? Você teve uma ascensão rápida, né? Sim, uma ascensão rápida. Então, Dani, porque assim, eu sempre tive em mente que eu teria que ir para a Europa cedo. Porque lá é o tênis, né? O tênis que a gente vê que tá indo para frente. E eu falei, bom, quando eu tiver a primeira oportunidade, eu tenho que ir para ver o meu nível também. Porque até então, até os 13 anos, eu estava jogando nacional. Uhum. E aí eu ia super bem, né? Eu conseguia ir muito bem nos torneios nacionais ali com 14, com 12. Aí eu lembro que eu joguei um torneio 16 no Brasil. Eu falei, não, a partir dos 14 eu comecei a jogar 18 TF. Desde cedo já para começar, né, a me preparar. Então, com 14 anos, eu lembro que eu fiz a minha primeira gira europeia, que eu viajei sozinha com a equipe Cossati. Foi uma baita experiência, teve muitas histórias para contar nessa viagem. E aí eu comecei ali e eu comecei a jogar ITF. Então, meu primeiro título do ITF foi com 14. Foi o Bahia Juniors Cup e a Copa Itajaí, que era um G4, se eu não me engano, aqui no Brasil. E aí eu fui subindo. Eu lembro que com o meu primeiro ano 16, eu fui para 110 da ITF, que eu fiz uma final de G1 na Venezuela, e aquilo deu uma ascensão muito grande. E ali, Dani, aí eu comecei meio que aí de pouquinho em pouquinho, entendeu? Dei essa grande ascensão, 110, fui para meu primeiro 16, e aí até o final do Júnior eu cheguei a 36 do mundo. Então, assim, foi bom, né? Consegui subir bastante, poderia ter ido melhor, poderia, mas assim, do meu ponto de vista já foi um grande salto que eu pude dar, né? Ali com 14 anos, e aí foi onde eu joguei só ITF, deixei de jogar 14, de jogar 16, só fiquei no ITF. Então, com certeza, ali já me ajudou muito, né? Eu acho que se eu tivesse esperado mais só para jogar com 16, 18, talvez não teria toda a experiência que eu adquiri começando mais nova, entendeu? Entendi. E aí, eu comecei a jogar os grandes slams também, consegui. Eu lembro que no meu segundo 16 eu queria muito jogar. E eu fui Não, jogar pera. Esse ponto é importante, porque assim, você tá falando que jogou Grand Slam como se, tipo, se fosse o torneio da esquina aqui, pô. Não. Conta um pouco da experiência, mano. Imagina o seguinte, ó, tem bastante gente que escuta a gente, e aí, muito bom isso, que tem bastante jovens escutando. E aí você Sim. falou assim, eu joguei os Grand Slam? Como assim, mano? Eu queria jogar e joguei. Conta um pouco como foi jogar um Grand Slam, quais você Não, os grandes jogou. slams foram a melhor experiência que eu tive até hoje, Dani. Uma das melhores, assim. Foi assim, meu objetivo no juvenil sempre foi conseguir jogar os grandes slams. E ali no meu segundo 16, eu consegui entrar no quali de Roland Garros. Primeira vez, estava super feliz. Consegui, né? Meu primeiro Grand Slam ia ser Roland Garros. E eu fui jogar o quali, Dani. O quali, eu falei, bom, vou conhecer o complexo, jogar lá, né? Não sabia. Fui pra lá, o clube que eu joguei ficava 1h30 da sede principal, onde que era realizado o profissional. 1h30.
não tinha uma placa falando que era o quali de Roland Garros, assim, muito diferente, né, do que eu imaginava. Você sonhava, Falei, você já imaginava falei, Suzanne Langlan e tal, mas não... já imaginava, vou ver os profissionais treinando, né? A hora que eu cheguei lá, eu falei, caramba, é isso. Falei, não, ano que vem eu vou voltar, ano que vem eu vou voltar e voltar jogando a chave. Porque eu quero estar lá, eu quero estar podendo estar vendo esses profissionais, quero dividir vestiário com eles, quero... E aí eu fui treinando, jogando. E aí eu lembro que eu consegui, o ano seguinte, entrar na chave. E nesse ano, no segundo das seis que eu consegui jogar o quali de Roland Garros, eu entrei no quali de Wimbledon também. Só aconteceu uns previstos lá no IT e eu não consegui. Aí o ano seguinte, consegui entrar na chave. Falei, nossa, agora é a oportunidade que eu sempre esperei. E eu fui. Nossa, foi assim, incrível. Consegui jogar num estádio, num mini estádio lá dentro. Consegui entrar na Suzanne Langlan, Felipe Chatrier, ver os jogos profissionais, dividir vestiário com eles. E foi sempre que eu quis, né? Consegui aprender assim muito. Eu lembro que eu fui na primeira rodada, a hora que eu entrei na quadra, eu olhei em volta, lotado. Eu falei, ai, caramba, como que vai ser isso, né? Eu lembro que eu tremia. Nunca tinha jogado com tantas pessoas assistindo, né? Como é que brinca disso, né? E lá, como é assim, você tá jogando aqui, o profissional tá jogando aqui. Então, o pessoal vai passando, vai parando para assistir. Então, eu falei, caramba, como que vai ser? Aí saiu a chave, eu ia pegar a cabeça 4 do torneio. Catarina Savatska, que hoje tá 120 WTA. Falei, bom, um belo treino, né? Vai ser bem bom. Vamos lá e vamos aproveitar, né? A responsabilidade dela, meu primeiro Grand Slam, então vamos se divertir. Aí eu lembro que eu comecei o aquecimento tremendo, porque a hora que eu fazer o sorteio, né, 10 boleiros na quadra, o árbitro, eu falei, caramba, e eu tremendo. Aí, enfim, eu fui indo pouquinho, o nervosismo foi passando, foi entrando aquela vibe incrível, eu acabei ganhando dela. Então, acabei ganhando a primeira rodada e ali foi um marco muito importante para mim, porque meu primeiro Grand Slam, minha primeira vitória no Grand Slam, e, enfim, foi incrível. Aí logo depois eu acabei perdendo para uma russa. Não joguei tão bem, mas assim, foi super importante aquela vitória, né? O Roland Garros sempre tinha sido um sonho para mim jogar e eu consegui. E aí eu falei, bom, agora vamos embora daqui, mas trabalhar para voltar pro profissional, porque foi uma das melhores experiências que eu tive, né, de vida, assim. E logo depois eu conheci o Wimbledon. Até então, Roland Garros era o meu sonho, eu amava o Roland Garros, mas tudo mudou quando eu joguei em Wimbledon. Cheguei em Wimbledon, primeiro, né, na grama, nunca tinha jogado. Cheguei de Magia do Saibro, fui jogar na grama. Primeiro treino na grama, meu amigo lançou, eu furei. Falei, caramba, é muito rápido isso aqui. Ele deu um slice, pum, furei de novo. Falei, caramba, vamos ter que acostumar com isso aqui. Eu tinha um dia só para acostumar para começar a jogar o preparatório para Wimbledon. Aí eu lembro que eu joguei o preparatório, fui super bem, fiz quartas de final, eu perdi para Francesca Jones, não sei se você já viu. É uma menina que tem 4 dedos em cada mão. Não sei se você já ouviu falar dela. Não Super conheço. interessante. É uma inglesa, ela tem 4 dedos em cada mão. Joga um tênis, Dani, incrível. Como é que ela chama? Dá na Francesca bola. Jones? Francesca Jones, é uma inglesa. O que ela dá na bola, assim, é impressionante. E meu jogo com ela na grama, Dani, 4 horas e 15 de jogo. 7-6, 6-7, 7-6. Não sei se você já viu isso, né? Um jogo durar 4 horas e meia na grama. Parecia Cyber. Eu escorregava. Foi assim, foi bem duro. Acabei perdendo. Aí a semana seguinte já fui pra Wimbledon jogar. E assim, em Wimbledon a gente joga realmente, a gente sempre tá tendo contatos profissionais, porque jogam no meio, né, no meio deles. Igual Roland Garros também. Mas o Wimbledon é ainda mais aberto, porque é uma quadra lá da outra, né? Então você consegue tá se misturando, tá junto. E ali foi incrível, né? Fora que jogar de branco foi impressionante. E aí eu lembro que clássico, né? Tudo clássico, pessoal ali sentado, né? Com os leques, assim, nossa. E aí fui jogar, aí ganhei a primeira rodada, joguei muito bem e também perdi nas oitavas. Só que assim,
já foi algo que eu falei, nossa, é aqui que eu me sinto confortável, com esse piso. E eu amei jogar na grama, amei. Né? Saque e voleio, eu gosto de subir a rede, então foi uma coisa que me beneficiou bastante. Saque e voleio, slice, drop, na grama ajuda muito. Então foi uma coisa que me beneficiou muito. E hoje é o Grand Slam que eu tenho preferência, é meu favorito, que eu gosto mais. Dani, fora, né? Nossa, você chegar no vestiário e tá convivendo com uma Serena, tá convivendo com uma Halep, com uma Muguruza, uma Bart. Em todos os dias eu tinha essa oportunidade. Então eu tentava desfrutar o máximo e aprender ao máximo. Mas, assim, essa experiência de Grand Slam pra mim foi excepcional. E sempre que eu saía de eu falava, não, agora eu vou trabalhar para voltar no profissional. Porque é uma experiência que vale muito a pena. Incrível. E estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Vamos chegando. E aí, mas aí depois disso já foi a transição profissional? Você começou a jogar torneio profissional? Como é que foi? Isso, foi. Então, o profissional eu comecei a jogar também com 14 anos. Tá. Comecei com 14 anos. Eu fiz meu primeiro ponto na WTA com 14. Eu acho que até na internet eu fui a mais nova que a Bia. Eu fiz acho que 2 meses antes que ela o primeiro ponto. Eu fiz com 14 anos 2 meses, ela fez com 14 anos 4 meses. Fui com 14 anos, joguei o primeiro Future no Brasil, consegui a primeira vitória. E só que assim, pro profissional, Dani, pra você entrar no ranking, não é fácil, não. Você tem que pontuar em 3 torneios diferentes. Né, durante um ano isso. Então, por exemplo, se esse ano aqui eu pontuei em 2 Futures, passa um ano, eu não pontuei em 3, eu perco todos esses pontos. Então, para entrar é um pouquinho complicado. Você tem que pontuar em 3 torneios diferentes para entrar no ranking, para ingressar. E aí, você ingressando, ninguém te tira. Explica um pouco isso aí para quem está ouvindo, que acho que é importante essa informação. Não sei se o Bruno entende disso, mas como é que funciona assim? Quando é que você se torna tenista profissional? Quando você marca um ponto na WTA, você recebe alguma coisa por isso? Como é que é a parte, vamos dizer, burocrática da coisa? Então, Dani, sim, você marcou o primeiro ponto, você recebe um parabéns. É só isso. Porque, assim, você ingressando no ranking da WTA, é isso. Você faz um ponto e aparece lá entre 1.000 e pouco. Entendeu? Aparece lá em cima, Então, 1.000 e pouco. Então, aí é isso. Aí você tem que fazendo um ponto, você entra no ranking. Entrou no ranking, só que assim, depois é complicado. Porque assim, no começo, o que aconteceu? Eu ganhava o wildcard convite para os torneios do Brasil. Porque como eu só fiz um ponto, a partir do momento que eu entrei, eu ficava muito em cima. Então, eu não conseguia entrar nos torneios. Então, eles me ajudavam com o convite. E aí, eu fui aproveitando, fui marcando mais pontos. Até, consequentemente, eu consegui entrar com o meu ranking nos torneios de 10.000, né? Nos torneios mais baixos. Tá. Mas funciona mais ou menos assim. Você, para ingressar, e você entrou. Aí, entrando, aí você tem que ir nos torneios e vai melhorando o ranking, né? Uhum. E aí, então, é importante também os jovens entenderem essa parte, que eu acho que é bom falar também, que sempre que você... Tem muito jovem nesse período de transição que está ouvindo a gente que fica nessa dúvida, né? Tênis universitário, americano, ou jogar o tênis profissional. Aí, você vai me falar se você teve essa dúvida de como é que foi, mas só uma informação que quando você pontua e você ganha dinheiro, você automaticamente já não pode ir para a Universidade Americana, né? Isso, tem isso. E assim, como eu consegui começar a jogar cedo os profissionais, com certeza me ajudou bastante a me dar uma bagagem de experiência quando eu chegasse com 18. Então, assim, eu nunca tive dúvida na minha cabeça. O que eu vou fazer? Profissional ou faculdade? E eu tive muitos convites para a faculdade, faculdades boas. E eu sempre falava para meus pais, eu não quero ir. Minha mãe, não, vai valer a pena. Você deve ir para a faculdade. Meu pai, não. Ela tem que continuar no profissional. Aí começava, né? Vou para onde? Falei, não, o que você quer mesmo, Thaís? Falei, o que eu quero é seguir no profissional. Eles falaram, então tá bom, a gente vai seguir no profissional. Então foi onde eu agradeci todos os convites e acabei não indo. Mas tem isso, quando você está na faculdade, você não pode jogar profissional. E o dinheiro que você ganhar, não pode pegar. Você não pode ficar com ele. Então tem muitas essas coisas. E fora, Dani, que na minha cabeça eu falei, eu não quero ir porque assim, é válido, é bacana, só que assim, eu não me via nessa situação, entendeu? Porque não consegue jogar torneios direito, enfim, eu ia ficar mais treinando do que jogando. Óbvio, eu ia ter os torneios, né, entre as faculdades lá,
Mas, assim, não é a mesma coisa, né? Os treinos também não é a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que estava lá, que é a Ingrid, ela falou que é incrível a experiência que ela obteve, que ela não voltaria atrás, faria tudo de novo, mas que tem essa restrição de treinamento, que é totalmente diferente. Então, eu sempre tive que eu não queria ir e eu escolhi a decisão certa. Então... E aí você fez 18 anos, tomou a decisão de jogar o tênis profissional, e aí como foi? Aí deu tudo certo, começou a ganhar de todo mundo? Dinheiro estava sobrando agora? Começou. Então, um dos motivos de faculdade, Dani, também é a parte financeira, né? Porque chega nessa faixa aí com 18, fala, bom, agora beleza. Para ser profissional, o que eu preciso? De um calendário. Vamos montar um calendário. Quanto que vai precisar de dinheiro? Ixi, é muito dinheiro. Eu falei assim, mas vamos conseguir. Vamos atrás, vamos ver o que a gente consegue. E foi onde, né, meu pai patrocínio, desde pequenininha, me ajudou. Me ajudou a viajar, me ajudou a arcar com os gastos. Então, assim, no começo foi complicado, porque, assim, eu tinha que jogar torneio de 10 mil, só 10 mil, só 10 mil. E aí eu ia bem, aí não ia tão bem, fazia uma semi. Então, assim, aí foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros resultados. Mas, assim, nunca foi fácil. No começo foi mais difícil ainda, porque para montar um calendário eu tinha que viajar mais, porque no Brasil não tinha tantos torneios, então eu tinha que viajar para fora. Então, essa parte financeira foi bem, bem complicada no começo, Dani. E ainda é por falta de patrocínio. Então, essa parte financeira foi bem, bem difícil, bem difícil. Mas, assim... Mas é importante também falar que assim, né? Quando você fala do patrocínio, não é que seu pai é algum milionário que tinha dinheiro sobrando, né? Foi sempre não, aqui em casa foi sempre assim, Dani. Foi sempre no trabalho, no suor, né? Longe disso. A gente sempre foi com o trabalho que conseguiu as coisas. Então, meu pai, né, sempre se matou no trabalho para me conseguir me ajudar e conseguir, né, tá realizando meu sonho. Porque a partir do momento que eu falei, bom, vamos tentar profissional, meus pais abriram mão de tudo, desde que eu era nova. Isso começou ali com 7 anos, Dani. Com 7 anos foi onde eu falei, bom, vou fazer tênis. Abrimos mão de família, de aniversário, de festa, de tudo, 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 tudo. Tanto é que hoje tem uma parte da nossa família que não fala mais com a gente. Foi assim. Porque chamava a gente pra ir num aniversário, a gente falava, não dá, que a Thaís tem torneio. E aquilo foi incomodando, se afastaram. Hoje não temos mais contato com eles. Triste essa situação. É um preço que se paga, né? É o preço que se paga. Falei, tem tá uma bom, expressão que não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Exato. Eu falei, se não escolher isso, tudo bem, é a opinião de vocês, vocês sabem o que querem, e a gente se afastou. Só que assim, eles... Não, pode falar, pode terminar. Então, sempre abdicaram, sempre abriram mão e tiveram sempre comigo, né? Porque já é difícil. Então, com o apoio dos pais é fundamental, né, Dani? A gente vê hoje tantos tenistas que querem muito, que os pais não têm o mesmo desejo deles e se torna mais difícil. Então, meus pais sempre abdicaram e me ajudaram. Então, isso foi um ponto fundamental também nisso. Me fala um pouco dessa fase de... Você sai do juvenil ganhando tudo, né? Você ganhava quase todos os torneios aqui no Brasil. Sim. E aí você chega no profissional perdendo tudo. Como é que foi isso para você? Como é que foi a cabeça nesse momento? Dani, é meio frustrante, sabe? Porque você sai, como você disse, cheio de vitória no juvenil, né? Com aquela bagagem toda, chegando no profissional. Só que assim, é totalmente diferente. São uns paralelos. Chegar no profissional e assim, um negócio profissional é que assim, no juvenil, eu tinha jogo que eu ia lá, fazia a minha boca e ganhava. A menina ficava brava, jogava tudo pra fora e ganhava. O profissional não tem isso. Ou você joga 100%, a maioria parte do tempo, ou você vai perder, entendeu? Então tem isso. E aí, chegou nessa parte, foi bem complicado lidar com as derrotas no começo, mas assim, eu consegui colocar na minha cabeça que fazia parte do processo, né? Que eu não ia chegar ali e ganhar tudo de uma vez. Então, eu comecei a plantar sementinha por sementinha, e foi aonde depois eu consegui crescer, né? Então, eu consegui engrenar. Então, no começo foi complicado, principalmente parte mental, né? Pega mais. Porque eu falo, caramba, esse tipo profissional, as vitórias não estão aparecendo, não entra tanto dinheiro, como vai ser? Fica aquela dúvida, né? Mas
a partir do momento que eu falei, não, vamos conseguir, é só uma fase, eu sabia que ia ser assim, foi quando começou a desengrenar tudo, né? A gente já vai falar dessa parte mental já, mas tem uma coisa que eu gosto bastante aí para quem acompanha a gente, quando você está no juvenil, eu costumo dizer que é uma corrida, né? Imagina que é uma maratona. Você começa lá com 10 anos, para você chegar no tênis profissional, você vai correr uma maratona. Você começa a correr. Alguns começam mais na frente, outros começam mais atrás. Uns começaram com 4 anos, outros começaram com 7, enfim. Essa corrida vai começar. E para você chegar no profissional, o que você precisa é continuar correndo. Vai melhorando, vai buscando e continua correndo. Porque não é acaba não sendo uma competição contra outras pessoas. Muita gente fica preocupado com o resultado, né? De ganhar. Você teve uma trajetória vitoriosa no juvenil, mas não é a regra, né? Não é tipo, precisa ter isso. Não existe uma regra. É uma corrida. Não. Só que o que acontece? Quando você se mata para terminar essa maratona, passou a linha de chegada, o que acontece logo em seguida? Começa outra maratona. Só que essa outra que começa, você começa em último. Em último. Você acaba de terminar uma, jogando muito, super bem, e começa a outra. E você é o pior dessa agora. Agora você precisa começar a correr de novo. Dani, são várias corridas, né? E pegando um gancho no que você falou, é exatamente isso. E muitas pessoas acham, não, ele foi um ótimo juvenil, então ele vai ser um ótimo profissional. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque é o que você disse, são Conheço mundos paralelos, né? A gente teve recentemente o juvenil lá brasileiro que ganhou alguns slams lá e eu não sei nem onde ele tá jogando? Ele parou. Então, a gente teve primeiro o Orlando Luz, que conseguiu ser número 1 do mundo juvenil, fez semifinal de Roland Garros, ganhou dupla em Wimbledon, teve uma ótima trajetória. Hoje ele tá 390, 300 e pouco, não sei o rank dele. Ele tá, né, tá atrás. Aí tem o Thiago Wilde, que tá super bem, que ganhou o US Open Juvenil, acabou de ganhar o ATP de Santiago, no Chile. Foi ele que ganhou, é o mesmo. Eu não sabia. Isso. Tá legal. super bem o Thiago, tá numa crescente aí muito boa. Então, assim, nunca quis dizer, bom, fui um ótimo juvenil, você é um ótimo profissional. Não, e ao contrário. É que teve o Thiago, agora eu não lembro, era o Thiago alguma coisa, ganhou o Australia Open, fez um estardalhaço. Então, aí, Dani. 2 anos de profissional e parou de jogar. Eu tô treinando com o ex-treinador dele, que ficou a vida inteira com ele, que é o Marcos Vinícius, que é o famoso Bocão. Tô treinando com ele agora em Balneário. Muito bom. Quando o Thiago Fernandes ganhou o Australia Open, tava com o Bocão. Isso. Thiago Fernandes. Vamos falar então agora, vamos puxar a sardinha, né? Vamos falar da parte mental. Então, Dani, só eu tô de curioso hoje, né? Eu queria entender um negócio. Eu não sei se você visualizou antes de entrar no mental, porque aí a gente vai sair completamente dessa pergunta. Qual é a diferença que você viu nessa sua trajetória entre, então, o tênis no Brasil e o tênis na Europa? Porque você falou sempre quis jogar na Europa, você acha que lá tá o tênis e tal, blá, blá. Sim. Na Europa não tem essa dificuldade que tem no Brasil, porque assim, obviamente ela tá mais perto dos torneios, então assim, os custos com certeza são menores, né, para você jogar tênis na Europa, porque você tá na Europa, então assim, você já tá em euro, você começa que você já tá com a conta em euro. E a segundo, você pode fazer vários dos torneios provavelmente de carros e inclusive de repente até numa loucura de bate-volta se você achar que é isso que você tem que fazer. Mas tirando essa parte que já é meio óbvia, o que tem de tão diferente para ter tantas tenistas e tenistas, né, europeus e pouquíssimos sul-americanos, vamos dizer assim? Então, Bruno, uma parte eu acho que é também é o profissionalismo. Eles começam a ser profissionais muito cedo lá, muito cedo. Eu, com 14 anos, fui jogar... Mas, assim, isso eu não consigo entender. Eu vou perguntar, porque isso eu não consigo entender. Porque assim, eu não consigo ver diferença. O que é tão diferente do que você fez, por exemplo? Porque você, com 14 anos, foi morar numa casa, já estava praticamente totalmente envolvida. O que isso não é ser profissional e, de repente, acho que aí talvez esteja o grande X. Porque me parece que tem uma trajetória bastante profissional. E, mesmo assim, tem uma diferença muito grande, né? Esse é o ponto. Não, com certeza. Só que assim, eu falo isso porque lá eles fazem isso que eu fiz com 9 anos, com 8 anos. É o que eles fazem, entendeu?
Eles fazem muito mais cedo que nós, muito mais cedo. E assim, eles têm muito em mente já que eles querem bem antes, entendeu? Que o pessoal da América do Sul. Cara, tem uma dificuldade de acreditar nisso, tá? Uma criança de 9 anos não sabe ainda isso aí. Não dá pra ter essa certeza. Não, mas lá, não, era assim, Brunão, fui jogar, eu lembro que o Orange Ball com 14, já tinha menina ali que eu falei, essa aí vai ser, se olhava, a Core Golf, a Coco Golf, é uma que tava ali jogando, tava jogando o Orange Ball mais cedo, e desde pequenininha se olhasse e falava, bom, você sabe o que ela quer, porque assim, e já tinha um comprometimento com o trabalho desde nova, entendeu? Já tinha em mente o que queria desde novinha. Então, assim, a parte de base lá, enfim, estou falando dos Estados Unidos, mas a parte de base da Europa também é muito boa, né? Eles têm uma base muito boa, parte de patrocínio também. Então, assim, no começo, isso eu acho que é super fundamental também. Mas, assim, então, tem uma estrutura melhor, é isso? É tipo assim, vamos dizer que assim, é uma estrutura do IT nessa sua época, mas vamos dizer assim, muito melhor, vamos dizer assim, eu não sei se dá para comparar no mesmo nível, mas assim, seria basicamente o que a gente tem hoje no futebol aqui no Brasil. O que a gente pode ter de mais próximo de comparação é que existe um mundo de tênis parecido com o mundo de futebol juvenil, infanto-juvenil aqui no Brasil, é isso lá fora. E que aqui não tem de jeito nenhum. Aqui até profissional, cada um faz do seu jeito, vamos dizer assim. Exato. Porque hoje aqui no Brasil, vamos falar a verdade, né? O nosso esporte é o futebol. O tênis está entre os últimos. E lá, não. Lá não. Porque lá tudo bem, tem futebol americano, tem o rugby, sei lá, basquete, só que assim, eles dão muito importância no tênis. Você vai pegar hoje a USTA, que é o centro dos Estados Unidos, tem mais de 100 quadras de tênis. 100 quadras. Então, é assim, a estrutura, eu acho que, assim, não, tenho certeza, é muito fundamental. É muito fundamental. Mas 100 quadras, não tá de brincadeira, né? Isso aí tem no Brasil inteiro. Você sabe que eu tive lá, quando eu tive lá, mano, eu tava ali em Orlando, né? Isso. Ah, você foi lá, né, Dani? Eu lembro dos seus stories. Eu preferi ficar lá do que nos parques da Disney, mano. Mas eu brincava que aquele ali é um parque de diversão, mesmo. É muita quadra. Quando você olha, tem quadra, velho. Então, gostoso demais, velho. Isso para mim parece fazer muito mais sentido do que aquela primeira ideia lá, da paixão. A gente estava, outro dia eu e o Dani estavam conversando um pouquinho sobre isso, até de ter um programa para envolver, de repente, jovens atletas na cultura do tênis, porque eu acho que isso provavelmente faz muita diferença, né? No futebol você tem muitos exemplos, você tem muito... No tênis você não tem. Então, então assim, automaticamente, óbvio, uma criança de 9 anos na Europa jogando nesse nível e de repente já se envolvendo com todo esse mundo, obviamente que para ela sonhar isso é muito mais fácil do que um brasileiro que está aqui, que não tem referência nenhuma hoje no tênis. Eu ainda e o Dani somos, vamos dizer assim, eu particularmente jogo tênis por causa do Guga. Até então nunca tinha pegado uma raquete. Depois que veio o Guga eu começo a entender. Agora, quem não viveu isso não tem referência nenhuma, né? Então, assim, não sabe nem o que é. Será que aí é muito mais difícil você visualizar que você quer aquilo? Assim, o que é aquilo? Não tem referência e não tem para onde ir, né? Exato. Não tem para onde ir. Porque assim, imagina que eu tenho referência. E agora, beleza, agora eu vou treinar onde? Aí eu vou para as academias, vou para os clubes, mas aí não tem, parece que, sabe, não, parece que é muito isolado ainda, parece que não tem um passo a passo, algo que seja... E assim, óbvio que tem essa parte de estrutura, né? Porque já faz totalmente diferença. Elas se mudam para esse centro de treinamento bem mais novos, foi como eu te disse, né? Porque tem toda estrutura, a gente não tem essa estrutura. E fora que lá, agora eu passei um bom tempo lá jogando por lá, o ano passado e esse ano. Cada esquina tem uma quadra pública. Cada esquina tem uma quadra pública. Então, assim, para quem nunca jogou, entendeu? Para quem nunca jogou, tem contato com o esporte. Exatamente, muito mais gente em contato. Aqui não, aqui é totalmente diferente. Legal. Então é isso. Dani, de volta. Muito bom, muito bom. E aí me fala então, na parte mental, como é que foi essa transição? Você no juvenil teve preparo mental, não teve preparo mental para se preparar para chegar lá mais forte? Como é que foi isso? Então, Dani, no juvenil não dá risada, vai. No juvenil tinha uma
uma psicóloga que me ajudava, que me dava uma força. Mas assim, chegou numa parte, Dani, que não era suficiente. Não era suficiente. Porque assim, chegou no momento que a frase virou: vai na toalha e respira. Falei, mas ir na toalha e respirar? Chegou um momento que isso não estava mais me ajudando. Ir na toalha e respirar. E eu vi que não era só aquilo. E aí foi quando eu fui te procurar, né, Dani? Daí eu saí do juvenil, né? Entrei no profissional e foi ali no ano passado, que eu falei, não, eu preciso de algo que me ajude realmente, porque, vou te falar, a cabeça, eu tô cada dia entendendo mais nisso. É doido. Cabeça, Dani, é a parte, assim, mais importante, mas não só no tênis, na vida. E hoje eu tô tendo consciência cada vez mais disso. Do lado inconsciente, do lado consciente. E eu não entendi nada disso. Foi quando a gente começou a trabalhar que eu fui entender isso. Porque até então era, vai na toalha e respira. Se seca, se enxuga e respira. E o tênis é muito mais além disso, né, Dani? Uhum. Então, ali, no começo do juvenil, eu tive essa ajuda. E assim, não exigia tanto, né, Dani? Porque a gente é mais novo, tá jogando, como eu te falei, tá jogando, a menina vai lá e te entrega um ponto. Então, é totalmente diferente. Mas a partir do momento que eu fiz a transição, que o jogo é mais pegado, mais trocas de bola, as meninas são mais agressivas, exige mais o físico, exige mais o mental. Não dá pra fraquejar mentalmente, entendeu? Uhum. Bom, esse ponto, errei, aí fica nele. Não dá, não dá. Te dá Não dá muito... tempo, né? Não dá tempo de voltar, Dani. E o profissional é assim, um ponto já foi, acabou, próximo ponto. Não dá pra você ficar remoendo, senão o jogo vai embora, entendeu? Elas pisam em cima. Então, assim, foi a partir do momento que a gente começou a trabalhar que muita coisa, que tudo mudou. Tudo mudou. Hoje eu me vejo uma outra Thaísa e uma outra atleta, principalmente. E na vida também. O interessante disso aí é que não é que tem problema, né? Ir na toalha e respirar. O problema é colocar isso de uma forma mecânica. Sem Exatamente. significado, sem sentido. Então, assim, para você ir na toalha e ela fazer sentido no seu preparo mental, ela tem que ter você tem que carregar algum significado naquilo. Por exemplo, se a gente pegar o Nadal ele não faz aquele monte de coisa à toa, ele faz aquilo que aquilo faz, tem um significado para ele, que faz ele ficar mais preparado para o ponto. Mas aquilo tem toda uma construção. Sim, construção. Não é uma coisa Então, assim, mecânica. Não adianta você ir na quadra agora e começar a fazer a mesma coisa que o Nadal faz, que não vai funcionar. Não adianta ir na cada um toalha, que não vai precisa de um funcionar. tempo. Isso. Exato. E aí, E aí ficava assim, né? essa transição mental, acho que o preparo mental ali do jovem para o tênis profissional, ou para qualquer coisa, né? O preparo do jovem para a vida, vamos dizer assim, ele é fundamental nesse sentido, de, cara, como é que você vai lidar com situações que você não está acostumado? Porque a Thaís ela tem uma trajetória muito boa no juvenil, de muitas vitórias. O que foi um problema para ela, olha que doido, né? Eu lembro quando a gente começou a conversar, eu fui entender a história dela, e a primeira coisa que eu vi, mano, essa menina não sabe perder. É, E ela jogou e só ganhava, e agora não tá sabendo perder. E aí, exato. se não tem esse entendimento do que, cara, às vezes o quanto é bom investir em derrota, né? Porque vai calejar, vai te fazer aprender, vai te fazer crescer. E aí você vai enfrentar, cara. Agora tem a adversidade. Como é que lida com isso? Que esse é o principal ponto. Aí fica muita gente preocupada em jogar bem tênis, o que é muito bom. Só que esquece, cara, que o primeiro problema que vai ser não vai ser no forehand. O primeiro problema que vai aparecer, cara, como é que eu lido com a derrota? Não é o forehand o Exato. problema. Isso não está preparado. Muito bom. E aí nos E eu, conhecemos, começamos a trabalhar, né, tá? foi. E Foi aí em como é que... Cancún, lembra, Dani? Lá Foi em em Cancún Cancún, ano lembro, em passado. Cancún. Foi em Cancún. Eu lembro de eu acompanhando os jogos via internet, tentando achar os resultados. E aí Exato. como é que foram os resultados lá em Cancún? Pô, ano passado foi a melhor temporada que eu tive até hoje. Eu fiquei 9 semanas lá, eu ganhei 3 torneios e fiz 4 finais. Então foi assim, foi o melhor ano que eu tive até hoje, disparado. E ano passado também eu consegui fazer minha primeira final de 25 mil. Foi nos Estados Unidos. Esse torneio, pra mim, foi o melhor torneio que eu tive da vida até hoje. Todos os jogos eu tava perdendo e consegui chegar na final. Esse foi, nossa, esse torneio foi, assim, incrível, inacreditável o que eu consegui fazer. E eu tenho certeza que foi tudo pela minha cabeça, Dani.
Foi tudo pela minha cabeça. Todos esses torneios, porque assim, 9 semanas não é fácil, você ficar jogando 9 semanas. E eu consegui manter uma constância muito boa, e isso me deixou muito feliz. E aí eu joguei uma final aqui no Brasil contra a Carol, no Saibro, e já viajei para jogar num 25 mil na Dura, nos Estados Unidos. Eu falei, bom, vamos lá, vamos aproveitar, porque assim, nos torneios de 25 mil eu sempre tava jogando quali, por conta do meu ranking. E nesse eu entrei direto na chave. Aí eu falei, bom, vamos aproveitar jogo por jogo, e aí foi indo, Dani. Então, essa semana foi incrível. Então, foi o meu melhor ano até hoje, disparado. Foi o ano passado. Muito bom. Conta pra gente uma passagem de um jogo, talvez eu tenho aqui, mas vamos ver se é o mesmo que você vai falar. É óbvio, eu acho. Fala um jogo mental pra você, assim, que foi fundamental, tipo um jogo que você foi o mais doido de todos. Esse vai pra história. Fui jogar, tava em Cancún, contra uma japonesa. Tava bem nervosa. Lembro que a gente começou jogando, tava 4-3 pra ela, começou a chover, parou. A gente ficou 1 hora e meia fora do jogo. Voltamos. Eu lembro que trocou de quadra, tava mais à noite, enfim, com as luzes, a gente tava jogando com luz. Aí foi pro tie break do primeiro jogo, super duro. Ela foi sacar 6-5 no tie break, ela sacou aberto, a bola saiu isso aqui, saiu muita bola. Eu devolvi, meio que parei. Aí ela foi do outro lado, eu saí correndo e tentei passar na paralela e ficou na rede. Aí falei, caramba. Aí minha cabeça foi pro saco. Aí eu fui reclamar com o árbitro, eu falei, não é possível. A bola saiu isso, você não viu? Aí eu comecei a discutir e tal. Japonesa vibrando na minha cara. Eu falei, não. Falei, não vai ficar desse jeito, não. Fui no banheiro, respirei, eu falei, eu não vou perder esse jogo, mas nem que a vaca tussa. Voltei, entrei na quadra, Dani. Eu não sei mais o que eu tava fazendo. Não sei. Eu entrei num flow. Falei, não vou perder mais nenhum ponto. Sabe quanto foi? 6-0, 6-0. Dei 12 depois. Falei, foi uma coisa assim, muito diferente. Nunca tinha acontecido comigo isso. Eu transformei aquela raiva em coisa boa. Falei, mas eu não vou perder mais nenhum ponto. Eu acho que eu fui errar a primeira bola no 4-0 do terceiro set. Eu entrei num flow gigante, Dani. Eu não errava uma bola. Muito sólida. E eu cresci, sabe? Parecia um monstro. Falei, não perder nenhum ponto. O que eu acho que eu gosto dessa história, que eu acho que a lição dessa história, que muita gente fala, né? Assim, pô, mas quebrar raquete é um problema? Bater raquete e ficar com raiva é um problema? Eu sempre falo que não. O problema é o que você faz depois. É o que você faz depois da raiva. Porque a raiva, as emoções que nós sentimos, elas são naturais dos seres humanos. Não tem como você tirar isso de você. Você vai sentir. A questão é o que você vai fazer com isso. E eu acho que esse é o ponto, né? Tipo, eu quebro a raquete, mas depois eu fico remoendo isso, vai ser uma merda. O árbitro me rouba e eu fico remoendo isso, vai ser uma merda. Agora, se eu pego isso e transformo igual você transformou, te gera potência, te gera força, porque é energia. É a mesma energia. Exato. Eu acho que você pode falar... A gente falou bastante disso já em alguns episódios, né, Dani? Que é a diferença da repressão para transformação. Sim. Né? Você reprimir a raiva ou reprimir o sentimento, você vai ter um resultado. Você transformar a raiva, transformar o sentimento, você vai ter outro resultado. E foi o que eu consegui A raiva fazer. você não resolve. Você não resolve a raiva. Você só consegue transcender ela. Mas não tem solução. Se você quiser ficar tentando achar solução porque você ficou com raiva, você vai só cavar mais raiva. Ou pior, agora, velho. É ficar brigando com isso. Exato. É a pior coisa. Eu poderia muito bem, né, ter saído da quadra e falar, nossa, aquele árbitro. Nossa, não vou conseguir jogar agora. Ficar tão bravo com aquele árbitro. Só que eu te juro, parecia que o árbitro não tava ali. Ou parecia que ele era meu amigo. Porque, Isso se chama assumir responsabilidades. Isso não é... E você se lembra de um outro jogo que isso aconteceu coisas parecidas e que você não conseguiu fazer? E você lembro. Você consegue identificar alguma chave aí na diferença do porquê que em um jogo você agiu de um jeito e no outro jogo você agiu de outro jeito? Eu lembro, que eu joguei um juvenil na Alemanha contra a Alexa Noel, que hoje tá 2-1 juvenil. Joguei com ela e, assim, ela é uma menina bem sujinha, assim, sabe? Uma jogadora que rouba.
fui jogar contra ela, eu nunca vou esquecer. Eu sabia que ela já era assim antes de entrar na quadra. Aí foi lá, roubou uma, roubou duas e não tinha árbitro de cadeira. Só tinha um árbitro que ficava lá fora passeando e mexendo no celular. E eu falei, o que eu vou fazer? E era saibro. Aí teve uma que eu dei uma curta, a bola pingou no meio da quadra. Tava um monte de gente vendo no meio da quadra. Sabe o que ela fez? Ela parou a bola na mão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ela foi fora da quadra e marcou uma bola. Aí eu falei, quê? Ah, não. Aí ali foi onde eu me perdi. Atravessei a quadra, enfim, fui querer falar com ela. Falei, não é possível o que você tá fazendo. E ali, Bruno, não consegui mais voltar. Aconteceu aquilo ali, a raiva subiu tanto que a Thaísa não conseguiu mais jogar. Não era mais a Thaísa que tava ali, entendeu? E essa foi a grande diferença para esse jogo de Cancún. Eu tive a raiva, porque eu falei assim, não, eu vou transformar ela em algo positivo. Eu fui lá, falei, não vou perder nenhum ponto. E com ela, a raiva foi algo que me prejudicou. Entendeu? Porque... Você ficou vibrando ali. Exatamente. Para fazer. Agora despertou de novo curiosidade, vou ter que fazer um parênteses. E aí, no juvenil, teoricamente, acontece isso. A menina pode fazer um negócio desse? Nossa, é que foi muito na cara dura. Foi descarado o que ela fez. Mas ela pode fazer? Ah, pode, né, Bruno? Não tinha árbitro de cadeira. O árbitro ficava lá mongando, não assistia o jogo. Ela marcou a bola atrasada. Nem no ranking da Play Tennis pode isso aqui. Não. Foi feio. Foi feio. E aí, o que aconteceu? Azar o seu, querida. Ponto meu. Você pegou a bola na mão? Dá aqui a bola aqui, eu vou sacar de novo. O que ela tá fazendo? Agora ela tá sofrendo. Por quê? Porque começou a jogar com um jogo que tem árbitro de cadeira. Então, ela assim, é a menina mais reclamando do mundo. Aí todas as bolas é fora pra ela, entendeu? Aí vai o árbitro de cadeira e fala, não, foi boa. Aí ela, nossa, todo jogo é uma discussão com o árbitro, entendeu? Mas mesmo assim, ela é número 2? Tá 2 no mundo hoje. Ela joga super bem. Slice, sabe? Ela tem todas, drop, tem toda mãozinha. Mas assim, mentalmente, muito fraca ainda. E eu tenho certeza que quando ela chegar ela já tá mesclando profissional, pra mim, não vai, sabe? Não vai chegar onde ela podia por conta dessas coisas, entendeu? Legal. Não, interessantíssimo. Interessantíssimo. Acho que respondeu minha pergunta. Obrigado, tá? Tá, me fala uma coisa. Só para fazer um parênteses, você pode fazer uma propaganda rápida aqui do Tênis Mental Camp, né? Nossa. Que a Thaísa participou, foi na mesma turma do Bruno. Tem um exercício que a gente fala exatamente isso, né? Como você pega a energia para transformar isso em algo positivo. Não, eu conto para todo mundo. E foi bem um exercício com você, né? Que isso? Conto para todo mundo. A Thaísa apanhou do meu time, assim, que nem criança. Eu joguei muito esse dia. Nossa, pior que foi, hein? Pior que foi. Mas eu, Felipe, Joey e Érica estamos firmes aí para ter revanche. Muito bom. Tá, me fala agora, quais são as dificuldades do tênis profissional e como é que tá o seu momento agora? Bom, Dani, dificuldade maior com certeza é a parte financeira, né? E no momento atual também tá sendo, porque eu não tô tendo renda, não tô conseguindo jogar. E assim, e no profissional, o que tá acontecendo? Eu vou pros torneios e tá acontecendo isso. O meu prize money é o que vai determinar se eu vou conseguir jogar mais semanas, se eu vou ter que voltar, porque hoje dependo dele, entendeu? Uhum. Então, assim, em Cancún, ano passado, eu consegui juntar um bom dinheiro, mas assim, gastei com o quê? Com passagem, hospedagem e alimentação. Então, era assim, eu ganhava uma semana lá e falava, ufa, dá pra ficar mais uma. Aí eu ganhava, ufa, dá pra ficar mais uma. Então, foi bom ter feito aqueles resultados, porque consegui me manter jogando mais semanas, entendeu? Então, hoje o que acontece? Eu dependo do meu prize money. Né? O meu pai continua me ajudando ainda e eu dependo do prize money. Então, assim, essa parte financeira é uma parte complicada. E eu acho que a dificuldade no profissional também é um pouco a parte mental, sim. Né? Tem que estar muito mais forte, muito mais fortalecida. E a parte física, né? Porque no profissional começa a ser mais jogos. E a parte física conta muito. Se não tiver inteira, é uma parte bem complicada. Mas eu colocaria, assim, a parte financeira como a mais difícil hoje. Né? Por conta de torneios. Recentemente eu estava estudando isso um pouco e vi uma pesquisa dizendo que a questão de patrocínio é a principal dificuldade, né, do tenista em transição e do tenista em início de carreira. Então, até quem esteja escutando, né, tá?
Até, né? Empresários que estejam escutando, pode. Se quiser ajudar, né? Vou deixar o contato da Thaís aqui Bem-vindo. embaixo, vocês podem entrar em contato comigo também. Se quiser ajudar. Vamos dar um spoiler, Bruno? Não, acho que ainda não. Não? Tem coisa boa. Ainda não? Tem coisa boa Tô surgindo. curiosa, hein? Tô curiosa. Tem coisa boa surgindo aí pra gente. Tem coisa boa. Esse é um projeto a gente vai conseguir. Que tá nascendo aí um negócio que vai ser incrível. Vai. Falamos um pouquinho da dificuldade, eu acho que é super importante esse ponto e a gente está, eu e o Dani estamos engajados nesse seu desafio. Agora, como que você se vê daqui para frente, assim, né? Se você pudesse dar uma volta no tempo e 5 anos na frente e dizer o que está acontecendo lá daqui 5 anos, quem é essa Thaís daqui 5 anos? Bom, Bruno, acredito que eu estarei assim um nível muito bom, né, dos resultados que eu tenho tido, que eu tenho e do trabalho, né? Agora eu me mudei para Balneário, conseguindo treinar 2 períodos, então o trabalho nessa parte de treino está sendo muito bom. Então daqui 5 anos eu me vejo já nos meus grandes slams novamente, mas no profissional, né, como eu tinha contado. Então me vejo já entre as melhores do mundo e alcançando o meu grande sonho, que está entre as 10 melhores do mundo. Então eu vejo isso, eu tenho muita consciência disso e eu acredito muito que eu posso estar lá e eu vou conseguir, porque, né, tenho trabalhado muito, tenho me dedicado muito, e com certeza isso vai ser recompensado em algum momento. E eu acredito que daqui 5 anos eu estarei aí alcançando meu grande sonho. E aí essa Thaísa daqui 5 anos, 10 do mundo, entre as 10 do mundo, se ela pudesse dar uma dica para a Thaísa hoje, o que você acha que seria essa dica? Aproveite o processo. Curte o processo. Se divirta. Isso é uma coisa que... Porque assim, Bruno, às vezes na quadra a gente fica tão obcecado com a vitória e esquece de aproveitar, de surtar do processo. Isso eu acredito que se eu estivesse lá na frente, eu falaria agora pra Thaísa, aproveita, porque passa rápido. Passa rápido. Eu lembro quando tava no juvenil, eu era uma pessoa ali que ficava brigando pra ganhar. E às vezes eu deixei de lado algumas coisas importantes. E hoje eu tenho consciência disso, porque eu tô mais madura, com mais experiência. Então, se eu tivesse daqui 5 anos, eu falaria, desfruta o processo, tenha calma que tudo vai dar certo. E continua no trilho, entendeu? Mas acho que o mais importante é com leveza, porque passa muito rápido, daqui 5 anos já tá ali, entendeu? E a vida de um atleta, né? A gente vê aí a Serena ali com 33 anos, enfim, pode ser até um pouquinho mais longa, mas é curta igual. Então, eu falaria isso, desfruta do processo e aproveite. Muito bom, tá? Excelente. Thaísa Grana Pedretti. Mas dinheiro ainda tá faltando. Mas tá bom. Queria te agradecer demais pela presença. Acho que bastante insights aí, bastante pontos de virada que as pessoas podem olhar e entender como que elas podem também tirar proveito dessa trajetória, entender que ela não é fácil, que existe uma briga, uma superação para chegar onde você chegou, não é fácil. Muita gente gostaria de estar na sua posição. Muita gente para no meio do caminho, né? Nessa maratona as pessoas vão desistindo no meio do caminho. Então eu queria te parabenizar por ser quem você é. Acho que muita gente fica, principalmente no Brasil, né? A gente fala muito disso, né? Do não apoio ao atleta, só vale o atleta que é campeão, o atleta que é o melhor do mundo. E até esse mais ou menos, né? Porque nessa pandemia a gente teve vários casos de atletas olímpicos vitoriosos que estão passando dificuldade. Então, sim. Esse mais ou menos. Até esse tem mais ou menos. Fora no tênis, né? Que muitos estão parando também de jogar. É triste. Exatamente. Então, vamos torcer mais, apoiar mais, não ficar olhando só para o título, para isso, porque tem muita gente boa, muito atleta bom brasileiro que está ali buscando, tentando. E é muito difícil, né? Principalmente essa questão financeira, a questão de apoio. Então, todos que puderem contribuir, ajudar, assim, e quando eu falo ajudar, às vezes
É só torcer mesmo, né, cara? É só fazer uma Isso vibração aí, positiva. torcer ao favor, né? Torcer a favor, não querer que perca, Ficar assim, porque isso porra, acontece muito hoje. Perdeu na semifinal, ó, brasileiro amarelo, assim, gente, vocês não sabem como é tá lá, mano. Não, vá. Como que o brasileiro vai ganhar o torneio? Isso é óbvio, vá. Entendeu? Então, quanto puder mais apoiar é bom, né, Dani? Mais energia positiva é sempre bem-vindo. Tá, deixa suas palavras finais aí, então, pra gente. Bom, queria agradecer, Dani, Brunão, prazerzaço aqui com vocês. Sempre bom estar falando de tênis, esporte que eu amo. Dani, brigadão. Você falou, me parabenizou, mas eu acredito que na carreira nada se logra sozinho, né? Então eu quero te agradecer, porque desde que a gente começou a trabalhar, eu mudei completamente. E toda essa evolução que eu venho tendo é graças a você também. Fora o Tênis Mental Camp, que me colocou pessoas incríveis ao lado, que eu não fazia ideia que eu podia ter o prazer de conhecer. Então, só tenho que te agradecer e vamos seguir aí. Tem muita coisa boa por vir e vamos sair dessa pandemia com certeza mais forte, mais fortalecido. Então, eu que agradeço pelo trabalho que vem fazendo, por tudo que vem conquistando, você é um merecedor. Eu vejo diariamente aí o seu trabalho. Dani, te admiro muito. Brunão também, obrigada. E é isso aí, gente. Vamos seguir que tem muita coisa boa por vir aí. Obrigada. Valeu, Bruno. Eu quero fechar também. Eu quero parabenizar a Thaisa. Eu conheci a Thaisa no Tênis Mental Camp o ano passado. A gente teve uma relação incrível lá, né? Foi realmente um negócio mágico. O Tênis Mental Camp talvez... É de arrepiar. É talvez o evento mais legal que eu já tenha participado na vida. E acabamos nos tornando amigos. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho. Eu acho que de tudo que você falou, para mim, duas palavras se sobressaem. Em uma, eu já te falei isso uma vez e vou falar aqui de novo para deixar isso registrado. Para mim, as duas palavras que você tem que continuar buscando é esse sonho, cada vez visualizar esse sonho maior. A dificuldade vai ficar pequena quando o sonho for grande. Eu acho que você falou sobre aproveitar e cada vez mais essa palavra tem feito muito sentido para mim. A gente entender que o processo ele precisa ser vivido, então aproveitar é uma palavra interessante. E aí a puxada de orelha que eu já te dei uma vez e eu vou continuar falando é que você não tem mais que pedir ajuda para ninguém. Você já tem resultado o suficiente para dar retorno para qualquer pessoa que for apoiar o seu trabalho. Isso não é um pedido de ajuda, isso é um investimento que muitas pessoas podem fazer, não só em você, mas no tênis brasileiro, nessa questão da gente, de repente, poder mudar esse esporte no Brasil, gerar novas oportunidades para novas pessoas. Então, eu acho assim, continua sonhando, aproveita o processo e conta com a gente para a gente, nessa questão do apoio. Eu acho que assim, mudar essa palavra é uma coisa importante, porque eu acho que você teve muita ajuda até agora e temos que ser grato por tudo isso, mas é hora da Thaisa profissional aparecer. Você é número 380 do mundo, isso não é para qualquer um, e a gente se orgulha muito de você. Parabéns, viu, menina? Obrigadão, Bruno. Hora de dar mudança. Valeu, tá? Um grande beijo. Eu vou deixar, assim, pessoal, sigam a Thaisa. Qual que é o seu Instagram, Thaisa? É Thaisa Pedretti, tudo junto. Thaisa Pedretti. Eu vou deixar aqui nos comentários do nosso podcast. Vai ter também lá, se quiser agendar uma conversa comigo, uma sessão gratuita, pode agendar. Quem quiser acompanhar o nosso conteúdo, fique sempre importante. Vale a pena. Um forte abraço e até o próximo. Valeu, tá? Um grande beijo. Obrigado. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Obrigada.